Olá pessoal, eu Elvis Tavares voltando aqui e hoje a gente vai fazer um ressalto com a figura importante de Paulo César Graça e Paz, pela sua atuação no rádio evangélico e também na música. Ele que gravou alguns discos, alguns álbuns, e eu trouxe um para exemplificar, que é esse álbum aqui, intitulado Bem Querer, que é uma música, é um hit do Marcos Góes. O Paulo César, que começou a aparecer com grande movimentação nos anos 80, nos eventos que ele fazia, onde ele conseguia reunir uma grande multidão, principalmente de jovens. Ele que ocupou ali a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e certa vez reunindo 180 mil pessoas para acompanharem o seu trabalho, que era um misto de evangelismo e também um trabalho musical. Então o Paulo César, como eu disse, ele fez alguns álbuns, e esse daqui é de 2004, que ele gravou de forma independente. A gente vai olhar um pouquinho aqui as músicas que fazem parte desse CD. A gente vê o Paulo César ali no estúdio, com o headphone no ouvido, né? E aqui as músicas Pedir com Fé, Santo Falso, que é do Cícero Nogueira, Meu Coração, Marcos Kinder, e Henrique Santos, Marcos Kinder, que é filho do Paulo César, baterista também, Dai Glória a Deus, Bem Querer, que é o título, do Marcos Góes, Apague a Vela, do David Moura, Canção Diferente, Lhe Darei, Ressuscitou, que é uma música muito conhecida na voz do Carlos Heitor, que faleceu recentemente, essa música do David Moura, e tem uma reflexão ali para fechar. Produção e arranjos Marcos Kinder, que é, como eu disse, é o filho do Paulo César, né? O Paulo César que também foi parlamentar, foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro e depois foi vereador. Ele que tinha um projeto interessante para o combate às drogas, que ele intitulou de SOS Vida, e tinha um codinome Adeus Drogas, Adeus, era um trocadilho que ele fazia. E esse projeto gerou também um disco, onde ele teve ali a reunião de vários cantores da música cristã contemporânea, um disco a la SOS África, né, aquele disco importante lá com a música do Michael Jackson e Lionel Rich, que reuniu mais de 40 dos grandes cantores dos Estados Unidos. Então aqui, naquele disco SOS Vida, melhor dizendo, o Paulo César seguiu esse exemplo para reunir alguns cantores ali, grandes cantores da música cristã contemporânea, naquele disco SOS Vida. Então esse disco aqui, voltando ao disco Bem Querer, um disco de 2004, o Paulo César, que, como eu disse, surgiu nos anos 80 e tinha um programa chamado Música Viva, que ele transmitia pela AM Boas Novas, uma rádio de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Esse programa depois migrou para a rádio AM Copacabana e mais à frente ele trabalhou na rádio FM Melodia, tá? Por que gravar CD? Porque o Paulo César, ele, quando fazia as programações dele, ele puxava ali os corinhos, né, com muita animação, e o pessoal participava muito. E o Paulo César se animou em fazer. Ele não era propriamente um cantor, mas sim um locutor. E se animou em fazer alguns discos. Falando em locução, o seu estilo era bem assemelhado ao do DJ Big Boy, que foi um locutor dos anos 70, que trabalhou na Rádio Tamoio, na Rádio Mundial, trazendo uma nova comunicação para o rádio brasileiro. E certamente que Paulo César Graça e Paz se espelhou ali, era um discípulo, vamos dizer assim, do Big Boy em termos de transmissão. Paulo César, que morreu em 2011 aos 61 anos, mas deixou sua história marcada, né? Ele que transmitia com muita alegria na rádio, assim como o Big Boy trouxe um diferencial na transmissão da rádio carioca, a rádio secular, também foi com Paulo César Graça e Paz que ele mudou o estilo de transmissão, de locução nas rádios evangélicas do Rio de Janeiro, por que não dizer do Brasil, tá bom? Essa é a ressalva que eu queria fazer hoje para vocês, trazendo essa lembrança do grande Paulo César Graça e Paz, que nas suas programações, sempre trajando essa indumentária com a vestimenta lembrando regiões africanas,
E ali, já com a indumentária, já mostrava que seria um jeito diferenciado na transmissão do evangelho, né, de uma forma mais jovial, até contrastando um pouco ou bastante com o evangelismo tradicional que reinava nos anos 80, na opinião de alguns. Tá legal? Então tá aqui, Paulo César Graça e Paz, no disco, no álbum, no CD Bem Querer. Essa era a lembrança de hoje para vocês. Abraços a todos.